Lidia, e muitas gracias a... Obrigado, Lídia. Muito obrigado ao SEBS e ao Ministério da Saúde do Brasil, à OPS, pela oportunidade. Realmente é um privilégio de estar aqui com vocês nesse auditório e, inshallah, de poder aportar com um pequeno grão de areia na construção desse maravilhoso sistema, desse maravilhoso país. Desde a Bolívia, a gente tem bastante coisa para contar e a Júlio Pedrosa já adiantou um pouquinho. Eu gostaria de falar muito sobre o que tem acontecido ao meu país em 2020, onde, além da pandemia da Covid, a gente tem um golpe de Estado e um governo de fato que tem sido lapidário para muitos aspectos da vida social do país e da saúde, claro. Não é o momento e nem o tempo, mas eu gostaria de compartilhar muito sobre a participação social, sobre como tem sido a construção na Bolívia, a integração entre o mandato dos povos, dos donos do sistema de saúde, na construção do nosso sistema, mas afortunadamente a gente tem dois representantes legítimos, Mário e Essênia, que são presidente e vice-presidenta do Conselho Social Nacional da Saúde e que estão participando hoje dia e que também vai estar durante a conferência para a gente fazer um aporte dessa experiência. Então, eu gostaria de centralizar então em dois pontos que acho que podem fazer uma contribuição e que afortunadamente tanto eu, Yola, como a Pasqualina me deram umas pautas muito importantes. E a gente não tem falado anteriormente. Não tem feito acordo anterior. Sim, não tem nada a ver com a organização. E então, o primeiro dos pontos é como a gente deveria assumir e enfrentar de que o neoliberalismo é extremamente eficiente. Eu acho que a gente tem que ter isso muito claramente, que a gente respeitá-lo como amigo. Porque pelo menos na sua parte do capitalismo cognitivo, desse neoliberalismo, e não somente o grande capitalismo globalizado, mas também os pequenos capitalismos locais. Os pequenos neoliberais locais têm sido extremamente eficientes no seu intento de privatizar, de mercantilizar e de reduzir os sistemas de saúde a tão somente assistência biologicista, etc., mas também em permear e impregnar as mentes e corações, vamos dizer, com uma ideologia, e com isso que hoje se chama metaconsciente, isso que se assume como verdade e se deixa de pensar na força da repetição. E isso tem colonizado também as nossas instituições e as nossas superestruturas, as nossas leis, as nossas normas, os nossos manuais, que sei lá, tudo isso. E eu não estou falando tão somente do Código de Saúde, de saúde e de social, mas eu falo de macros. Por exemplo, na Bolívia, e agora começando com alguns exemplos, a lei de controle administrativo do Estado, ou algo assim, que é a Lei 1178 de 1990, durante os 14 anos do governo progressista e revolucionário que a gente teve, não tem conseguido, não tivemos a capacidade de fazer a mudança dessa lei. E quando isso acontece, bom, mas num governo neoliberal é absolutamente normal. Mas quando os não neoliberais, eu não sei se usar o termo progressista, socialista, somos um mix na região, mas quando os não neoliberais, a gente tem a responsabilidade de assumir o governo nacional ou local, a gente se encontra com que a gente está de mãos atadas, manietados com a frequência, e aí Pasqualina falou muito bem disso, não somente porque
porque tem criado os mecanismos de poder, que é alguma coisa muito importante, senão porque a burocracia é tão poderosa que tem primeiramente, ela tem se arraigado, e ela tem fazendo uma teia, e depois tem se fortalecido e tem oxidado tanto que a gente não consegue mexer nela. Quando um ministro, um gerente, um diretor, em qualquer posição demanda, maravilha, vamos fazer essa transformação, e aí vem 3 advogados, 2 administradores que dizem, não, você não pode. Não mexe aqui, olha aqui, a lei, isso aqui, esse decreto, essas normas, que não se atreva a você mudar isso, porque amanhã você vai ter um juízo. E se não, perguntem aqui para mim as coisas que já têm acontecido, que têm passado por isso. Então, esse modelo que é hegemônico, que não tão somente está na academia e está no sistema, mas está também nas fibras mais íntimas dos estados. E isso acho que é um dos grandes desafios, que é justamente atacar conceitualmente, não as pessoas, claro, talvez algumas sim, mas atacar conceitualmente, atacar a base que está dando sustentação para esse anquilosamiento, a essa paralisia a que nos obrigam quando a gente assume as responsabilidades de governo, e a gente não quer continuar com isso. Além disso, a imprescindível e absolutamente imprescindível, e que a gente tem feito descuidado na Bolívia, seguramente em outros lugares também, a formação política, a formação de quadros, diriam nossos mestres, né? Tem companheiros e companheiras que eu considero profundamente comprometidos na Bolívia com o processo de mudança, com os ideais da igualdade, da equidade, da revolução, etc. Mas que quando começa a falar de modelo de saúde, não, a subvenção é paternalista e isso vai fazer com que esses homens nunca queiram trabalhar. Então, olha, não. Isso é setor público, é ineficiente, é corrupto, a gente tem que deixar. Mas, companheiro, o que você está falando? E aqui é seguro que já leva, no caso da Bolívia, o azul e o preto no coração, mas ele continua com essa colonização intelectual. E a gente não tem trabalhado o suficiente, pelo menos na Bolívia, para reverter essa situação, para criar uma nova geração, um novo tipologia de profissional e de cidadão, a fim de contas, que pensem diferente e que sintam de uma maneira diferente para então poder atuar de maneira diferente. Não consigo evitar o golpe de Estado, foi gestado com o apoio desde o norte, muito ao norte, seguramente com grande capital e tudo isso. Mas a gente não pode negar que na Bolívia também tem havido pessoas da rua, pessoas de pé, que estavam se sentindo defraudadas pelo Evo Morales, etc., que contribuíram inocentemente, maior parte deles, com esse golpe. E muitos desses foram pessoas, então, que foram retiradas da pobreza e que adquiriram um certo status econômico, adquiriram dignidade graças ao processo de mudança, mas graças a que nunca tem dado formação nem o conteúdo político, no dia seguinte que eles se sentiram classe média, já estavam na rua gritando ditadura e exigindo o retorno, então, da ultradireita nesse caso. Isso das burocracias e dos modelos sem dar exemplo, já é na prática. Ontem
Minha querida amiga Evelyn, creio que deu uma pantalha, uma visão bastante justa, que era um único sistema único de saúde, e que a gente exige muito, que então só tem 4 anos. Em 4 anos a gente começa a caminhar. Além de tudo mais, a gente teve um ano regressivo, o ano perdido de 2020, entre a pandemia e a ruptura constitucional na Bolívia. Mas alguns números, tão somente para dar um exemplo. Tudo dentro desse governo de processo de mudança. Quando a gente sonhava com o SUS, lá para 2017, 2018, a gente pensava num orçamento inicial de 200 milhões de dólares por ano, aproximadamente. Quando a lei foi aprovada, 11,52 no ano seguinte, foram aprovados 110 milhões de dólares, de acordo já com os cálculos específicos. Uma maravilha. Mas devia então ir progressivamente até 2023, a gente devia ter 191 milhões de dólares. Para nós é muito dinheiro. Para nesse país, pode ser que os números que sejam pequenos, mas pensar em 200, aprovado 110, pensado em 100, que vão subir até 191, no que na realidade foi executado, estou fazendo do orçamento do governo central, no que na realidade foi executado foi somente 26 milhões em 2019. E eu acho que a gente tem chegado até a 65 em 2022. Mas os cálculos mal feitos no início têm sido, eu participei um pouco naquele tempo, eu acho que tem tirado os cabelos, eu não estava, a nossa burocracia, nossa capacidade de gestão, eu falo desde, claro, do Ministério da Saúde até o resto de todos os níveis, estão ainda com aqueles, sabe, colonizados, assim como eu falo, e isso é parte do problema. Porque o médico, insisto, eu acho que é muito bem intencionado, daquele que trabalha em pé, que não tem que dar nada de graça, senão o povo não valoriza, e então põe travas. Olha, por que esse que pode pagar também investimento de terno e tudo, por que a gente vai doar? Ele que pague. Então eles põem barreiras. E eles excluem as pessoas, então, da proteção. E então o funcionário intenta poupar, entre aspas, o dinheiro para seu governo. Olha, não vamos dar tudo de graça, é muita coisa. Vamos dar a metade. Então, esses mecanismos que se perpetuam e que estão impregnados em todo o meu país, né? Então, eu acho que não estão somente ali. O segundo dos elementos, aproveitando que vai ser já quase a hora do almoço, vou correr mais um pouco, né? O segundo dos elementos, olhando o protocolo de maneira brilhante, o de Brasil, é isso de assegurar a saúde. Fazer o seguro de saúde. Acho que a maioria dos que estamos aqui presentes estamos convencidos de que este modelo de assegurar, que dá sustentação à cobertura sanitária universal, no seu sentido muito mais puro, mais banco mundialista, a gente poderia dizer, bom, nós a receita de assegurar a saúde com financiamento, com quem possa financiar, quanto mais público melhor, e administrado por privados. Bom, eu acho que também a gente está convencido que por aí não é a coisa. Isso jamais vai fazer uma contribuição nem à equidade e nem à eficiência. Mas eu lembro que uma coisa é assegurar na saúde, fazer a segurança da base contributiva, onde a gente tem uma prima, um nível para pagar, um pacote, a gente tem um pacote, a gente inclusive tem inclusões. E outra coisa é a Seguridade Social. A Seguridade Social é compreendida como uma proteção social universal. E eu acho que com muita frequência a gente tem feito uma separação mentalmente, ao menos, a gente tem feito o divórcio dessa seguridade social, assim como tem sido compreendida, não sei, pois no convênio 102, famoso dado à OIT,
lá pelos anos 50, que ainda continua sendo uma referência para muitos, tudo o que deve proteger o Estado como parte dessa concepção do estado de bem-estar. O estado de bem-estar que também tem criado desde os governos progressistas, desde a academia progressista, desde Alan Esteves, a gente tem que começar a repensar esse estado de bem-estar, que provavelmente deva fazer uma evolução já na sua concepção. A economia keynesiana que já ninguém lembra, mas ainda a gente pensa nos estados benfeitores desse porte. Então, existe, acho que em todos os nossos países, algum ressábio, algum indício de muita força em alguns, como Carolina estava falando ontem, onde o modelo bismarckiano de financiamento está muito forte e sano. Estão, né? Na Bolívia também, como falou ontem Eve, entre anos 30 e 35% da população tem então um seguro de saúde de corte bismarckiano. E isso existe, então, e isso é um patrimônio dos trabalhadores. Eu acho que, como em todas as partes dos sindicatos, eles amam e eles se sentem muito empoderados dessa sua segurança social. E como compatibilizar isso com uma universalidade, com uma verdadeira universalidade, que é um dos grandes desafios que a gente tem que enfrentar. Então, a gente tem feito a superação na Bolívia, inshallah, a gente tem encaminhado a ser isso. A gente tem superado em muitos lugares na parte da provisão e do financiamento do serviço da saúde. Eu acho que, pois, então, ali não tem muita discussão. A universalidade é a forma de dessegmentar, de fazer a integração nessa parte, os sistemas. E mesmo assim, lá dentro ainda tem gente de dificuldade. No meu país, temos 16 seguradores de saúde pública, o que a gente chama de caixa de saúde. 16. Imagine, para uma população de menos de 4 milhões de assegurados, um muito grande que cobre 85% e os outros muito pequenos, mas a segmentação interna é muito impressionante. Quanto que os gastos na saúde, eu não vou dar cifras pelo tempo, mas enquanto a disponibilidade dos recursos humanos, os menores, os mais pequenos e os mais ricos têm 10 vezes mais que a grande e a mais pobre. Então, ali tentar de quitar esse privilégio, que no final é um privilégio, aunque não sejam culpados eles ou privilegiados, é muito difícil politicamente. Mas, aunque a gente consiga lograr em algum momento, Brasil já conseguiu, de integrar o financiamento da atenção na saúde, a gente ainda fica por fora todos os componentes da segurança social. E eu não vou entrar na vivenda, em outros, sino que estão relacionados especificamente à saúde. Uma grande pergunta, que por 3, agora vou correr mesmo. Já uma pergunta importante quando o trabalhador que tem a segurança fica doente ou tem acidente, além da atenção à saúde, alguém dá uma baixa médica, um subsídio pela incapacidade temporal. Alguém paga no tempo que ele não consegue trabalhar. E os não segurados, trabalhadores informais, não têm direito, ou deveriam também ter esse direito. Os mesmos direitos, a mesma coisa com a maternidade. Se a senhora que trabalha por conta própria fica grávida e tem que deixar de trabalhar, pode ser um problema para a sua família. A segunda são os outros tipos de subsídios, né? As outras formas de subsídio que se dão às famílias, etc., que também igualmente deviam de ser universais. Eu não vou entrar mais profundamente nisso. E, finalmente, uma coisa que a gente tem deixado de olhar e que começa a ser falado na Bolívia, que é a saúde ocupacional, no sentido muito mais amplo. Em geral, em nossos países, especificamente no meu país, a saúde ocupacional, a medicina ao trabalho está fortemente ligada à seguridade social. O trabalhador formal tem que a inspeção de ergonomia e de higiene industrial, etc. Em meu país, e outros 60%
a gente que trabalha por conta própria, que faz uma pintura de casa, que está com 80 metros, que pode cair e tudo isso. É parte, tem que ser parte, tem que fazer parte também dessa proteção social, dessa segurança social integral, que não quer dizer que perpetua o sistema bismarckiano. Não tão somente financeiramente, com isso vou finalizar, porque outro dos elementos importantes é que o sistema de financiamento tripartite, esse que vem desde a Alemanha no século XIX, tem sido traduzido numa gestão também tripartita, onde é uma maravilha que o trabalhador faça parte e tenha a sua apropriação e que consiga com gestão, mas também é uma forma de exclusão, de autoexclusão do Estado. Num Estado aparente, como que a gente teve em muitos dos nossos países até pouco tempo, até nosso giro à esquerda, isso era muito lógico, mas num estado em que a gente tenta de tomar o controle da proteção social, isso pode ser um verdadeiro problema. E com isso vou finalizar. Muito obrigado.